para Madalena. Eu acho essa imagem dela maravilhosa. Eu até encontrei há pouco tempo e eu acho que ela é assim, essa majestade, esse poder e essa, ao mesmo tempo, essa simplicidade, essa presença né? Então, quem foi Maria Madalena? Né? Então, Maria Madalena também, ela foi uma alma, né? Vamos dizer assim, que ela veio nessa equipe e era o top das equipes, né? Não eram as luzinhas que nós viemos. E então Maria e Jesus, eles manifestaram a união do sagrado masculino e do sagrado feminino. Então lembra que para que isso aconteça é necessário ter duas partes inteiras. Porque essa conversa de tampa de panela ou metade da laranja é conversa para boi dormir, tá, gente? Tá? Você tem que ser, quanto mais integrado, quanto mais inteira você tiver, o nível de consciência do outro que você vai atrair. Né? Então lembra que é aquilo que eu falei da questão do nível de consciência e da questão dos abusos e da questão do quanto a gente se coloca como vítima. É você, é sempre você. Né? Então, de que lugar você está, que energia que você emana. Né? E a nossa tarefa, o nosso principal objetivo é sempre vir para dentro para falar, gente, o que eu estou fazendo aqui? Por que é que eu estou atraindo esse tipo de experiência? Porque é importante a gente compreender isso, né? Porque tudo é uma experiência. Então, quando algo menos bom acontece com a gente precisa voltar sempre para dentro para compreender em que lugar que eu estou atraindo esse tipo de energia. Né? E quando a gente olha para Maria Madalena, né, já falamos de Jesus, que ele era a própria, né, corporificação do masculino e do feminino integrado, a gente vai compreender isso em Maria Madalena também. Maria Madalena, ela fez tudo o que era proibido para uma mulher fazer naquela época. Maria Madalena, ela não aceitou limites, ela foi aquela transgressora de tudo o que era permitido, né, ou do que era esperado para uma mulher daquela época. E aquela imagem eu acho ela muito linda, porque ontem, até na hora que eu escolhi, que eu terminei os slides, que eu fui para a chácara essa semana, estava tudo preparado, mas não estava pronto ontem. E aí eu fiquei na dúvida entre a imagem de colocar, e eu falei assim, mas é ela, né? Eu falo, essa é a própria imagem dela que amedrontou durante mais de 2000 anos a igreja. É todo esse poder que ela é e que ela manifesta que fez com que eles fossem excluindo ela e tornando ela, tentando torná-la uma mulher invisível e ela sempre presente. Né? Maria Madalena é a mulher mais retratada, ela e Maria são as duas as mulheres mais retratadas da história. Né? Isso porque tem reis, rainhas né, que mandaram retratar isso e aquilo. Então, dizem que, em determinada época, acho que ela foi até mais do que Maria. Né? E olha que ela foi sempre a condenada, sempre falando mal dela, né? E ela sempre sobreviveu, ela sempre se sobressaiu, ela sempre simplesmente foi quem ela era. Né? Então, essa energia, essa magnitude, esse poder, né, de unidade, de integridade, de suavidade, com força, que eu vejo nessa imagem. Né? Porque aqui ela é. E eu sinto isso, né, que ela simplesmente... Ela era e pronto, acabou. Né? Então, ela falava línguas, ela lia, né? Ela era letrada, já que falava línguas, né? Como é que vai? Ela conhecia as escrituras e isso era dado apenas aos homens, esse direito era apenas exclusivo dos homens, né?
Então, tanto que surpreendia, né? Aquela série que está no Netflix mostra até que ela ensina alguns dos discípulos, né, de Jesus, alguns dos seus companheiros, né? Então, ela dizem que ela era uma pessoa de posse, que que o pai tinha comércio, então ela tinha posses. E, inclusive, o que se diz, né, em pesquisas, e hoje está ficando isso cada vez mais claro, é que ela, junto com outras mulheres, né, sustentaram todo esse movimento revolucionário que Jesus realizou. Né? Então, por exemplo, eles pregavam, eles saíam, eles não, vamos dizer assim, eles tinham um ofício, mas normalmente não praticavam mais o ofício, e eram essas mulheres. E uma coisa assim que a gente já ficou sabendo, ou algumas pessoas já canalizaram, e eu me lembro até em uma viagem xamânica que eu vi algo assim também, que Maria Madalena, ela também tinha o apostolado dela, né? Eu me lembro, a primeira vez que eu fui, no final de 2016, eu fiz uma roupa de sacerdotisa, porque quando eu fui escolher a roupa o tecido para o meu manto, dentro da largura que foi pedida, eu não consegui o vermelho, né? Eu fui em 1, 2, 3 lojas e não consegui. E aí eu vi o rosa, e tinha uns rosa bonito, mas não era o rosa que eu queria. E aí foi muito forte, porque, tipo assim, chegou uma hora que eu já estava tão irritada que veio esse meu pensamento: cara, o teu manto não é vermelho, o teu manto é rosa. Comprei o rosa, levei o rosa. E aí eu estava assim, naquela... Bom, aqui eu tenho a Jussara e a Patrícia, né? Então, assim, a pessoa não é porque a pessoa é do Áries, é do fogo, é trovão, né? E aí, o manto rosa, e tentando trabalhar essas questões do feminino, né? Em todos os encontros, os trabalhos. E aí, em um dos encontros, numa vivência também, né? Numa percepção que eu tive, tipo assim, faça um vestido para você usar embaixo do manto. E aí o que me disseram foi assim: ninguém pediu para você abrir mão do seu poder, porque eu não me encaixava, né? O que nós dissemos é para você usar o seu poder de uma forma mais leve, né? E aí eu fiz a roupa vermelha de sacerdotisa e botava o manto por cima. Então, ou seja, que é isso que nós falamos das 12 linhas, né? Dos 12 níveis de consciência. Não dá para você manifestar algo que não faz parte da sua natureza. E aquele poder que você veio, ele tem um objetivo também, né? E você precisa trabalhar isso. E realmente, quando eu fiz essa roupa da sacerdotisa e botei o manto cor-de-rosa, ele deu uma expandida. Aquela a mesma sensação que eu disse quando eu falei para ele: tira do post o grupo só para mulheres, tá? Então, é essa sensação que a gente também... É a história do autoconhecimento. A gente tem que ir devagar, mas ao mesmo tempo muito atento para não abrir mão de coisas que são suas e que faz parte do seu poder, né? Mas a gente não precisa deixar que o masculino pegue a espada, né? Então, há de ter um equilíbrio aqui. E eu senti isso com o manto. O manto, ela quis acender mais a minha energia do feminino, né? E abaixar um pouco a bola do masculino. Para poder, tipo assim, ó, você tem esse poder, mas seja mais amorosa, seja mais delicada, né? Fale mais baixo. Né? Então, foi muito, muito forte isso. E aí, essa questão de Madalena, eu percebo isso com muita clareza, né? E aí, assim, tem muitas coisas que a gente poderia falar sobre Madalena. Ela pregava e ensinava tudo que Jesus ensinou. E aí vamos falar um pouquinho, cuidando assim sempre a questão do horário, que eu quero fazer uma meditação no final, porque primeira coisa assim que eu quero pedir desculpa para vocês, vai ser só teoria praticamente, tá? Porque eu achei importante que a gente tentasse compreender o grande papel de Maria Madalena e o que é que nós, vamos dizer assim, na atualidade podemos contribuir ou podemos despertar em nós, né? Que é exatamente isso. Essa questão, quando eu falei, vamos dizer assim, lembra a época em que ela viveu, né? Lembra o que
a gente reclama muito dos nossos direitos, da questão de igualdade, mas ela foi igual. E naquele período, naquela época, não era permitido, né? Então, diversas vezes, Pedro reclama muito, né? Judas reclama, e Jesus sempre a protegeu no sentido de dar a ela o direito que ela tinha, de dar a ela aquele lugar de estar sendo igual, né? Então havia muito ciúme, muita inveja, e a gente vê aquela história das 12 linhas, dos níveis de consciência. O que era comum, o que era normal, e ainda hoje a gente vê muito isso, né?